Amém. Bom dia, igreja! Que prazer estar aqui com vocês. Que prazer conhecer vocês, finalmente. Desde o início de Pinheiros, a gente tem acompanhado tudo online. E é assim, uma alegria muito grande para nós poder finalmente estar fisicamente com vocês em um culto de domingo. E como só repetindo o que meu marido já falou, é incrível ver o que Deus tem feito. Eu estava refletindo hoje pela manhã, quando Deus nos chamou para o Brasil. Para quem não sabe um pouquinho da nossa história, nós somos americanos, ambos de nós. Meu marido é da Califórnia. Eu nasci no estado chamado Oklahoma. Ele foi criado nos Estados Unidos. Eu fui criada no país do México. Mas nos conhecemos nos Estados Unidos, casamos lá e Deus nos chamou para sair do nosso país e ir para as nações. E Ele claramente, através de muitas coisas, nos mostrou Brasil. E através de muito tempo, Ele nos mostrou o Rio de Janeiro, porque seria o Rio onde Deus iria nos enviar para plantar originalmente a Igreja United. E 12 anos atrás, nos mudamos para o Brasil em outubro. Então, mês que vem, celebramos 12 anos no Brasil. Outubro, na United a gente chama do mês de legado, então vamos ter várias coisas para celebrar esse momento, para celebrar tudo que Deus tem feito, mas nos mudamos quando meu marido tinha 25, eu tinha 23, que viemos para o Brasil. Eu estava grávida da nossa primeira filha na época e viemos para plantar Igreja United, viemos para, debaixo de uma palavra do Senhor, Deus nos enviou, viemos debaixo de uma promessa do Senhor para plantar esse ministério. Mas se você me perguntasse 12 anos atrás, Hannah, você se imagina daqui a 12 anos pregando para um povo lá em São Paulo, em Pinheiros, numa galeria de arte, em domingo de manhã? Eu falaria, você tá doido? Como assim? A gente foi chamado para o Rio, para plantar uma igreja no Rio. Eu nunca, nos meus maiores e mais doidos sonhos, imaginaria aonde que uma jornada com Deus e uma jornada de fé poderia nos levar. E que isso sirva como um encorajamento e talvez até um desafio para você. O que Deus poderá fazer contigo, com sua família, com seus recursos, até onde eles irão, quando você obedece à voz de Deus. E eu te garanto que o que você faz hoje, em obediência, em fé, seguindo o Espírito Santo, daqui a 12 anos, você vai olhar para trás e dizer, meu Deus, olha tudo que o Senhor fez. E você quase vai meio que se agradecer. E eu vou te explicar, não sei se vocês fazem isso, talvez eu sou doida. Mas eu fico pensando, nossa, Hannah de 12 anos atrás, obrigada por ter sido obediente. Eu quase queria ir até a mim mesma e dizer, obrigada, continua seguindo a voz do Espírito Santo, não para. Porque quando você é obediente hoje, quando você é fiel hoje, quando você anda pela fé hoje, estão comigo? Só Deus poderá dizer o que está por vir. Só na eternidade, de fato, a gente vai ver todos os frutos do que a sua vida, sua família, sua entrega estão fazendo aqui na terra. E com isso, eu quero obviamente, primeiramente, honrar seus pastores, pastor Lucas Paulo, pastora Mari. Amamos tanto vocês. Vocês é uma igreja nova, então vocês ainda estão aprendendo. Talvez alguns já sabem, mas vocês têm os melhores pastores através desse casal. De verdade. Quero convidar vocês a honrá-los. Servir a eles como representantes de Cristo e do reino aqui para esta cidade. Porque é o que eles são. São homens e mulheres, são naturais, têm as suas imperfeições, mas ainda assim são chamados por Deus para estar aqui. Os pioneiros em São Paulo, representando o estado de São Paulo, foram os primeiros a trazer, os primeiros a sair do Rio e plantar esta visão fora. Então quero te encorajar. Para vocês que talvez não sabem, o tesouro que tem através desse casal. Então, gente, muito obrigada mais uma vez por nos receber nessa casa maravilhosa. Amamos muito vocês.
Mas hoje eu quero ensinar para vocês, com tudo isso, isso vai me levar para a minha palavra. O Senhor me deu uma palavra muito específica para Pinheiros. E se você gosta de títulos, o título da minha palavra hoje é Fundamentados. Fundamentados. E você vai aprender como que eu opero. Eu opero muito no ofício de mestre. Então, como mestre, eu vou te encorajar. Quando você vem para a igreja, é tão importante que você venha preparado para tomar notas. Isso pode ser em caderno, com caneta, isso pode ser digital, com iPad, com celular. Mas seja livre, tá? Ou sei lá quais outras tecnologias estão vindo por aí. Mas eu quero te encorajar a tomar notas. Porque quando a gente, por exemplo, vai na faculdade, a gente vai para as aulas, a gente estuda para a prova, mas se você foi para as aulas e nunca tomou nenhuma anotação, você vai passar a prova? Não vai. Com certeza vai falhar a prova, com certeza vai se esquecer de detalhes. Mas por que então a gente dá tanto zelo para as coisas acadêmicas, naturais? Prestamos atenção na aula, tomamos anotações, mas quando se trata de igreja, de princípios que vão nos ajudar a vencer na vida, em cada área da vida, a gente só ouve, como se a nossa mente fosse a melhor memória do mundo. Eu não tenho a melhor memória, gente. Eu preciso do meu caderno para anotar. Não apenas anotar cada palavra que o pregador fala, mas o Espírito de Deus vai falar para teu coração coisas específicas. Através, sim, da palavra pregada ou através de algum momento do culto. Mas anotar essas coisas vão servir como lembrete e vão te ajudar a manter o seu caminho de fé. Estão comigo? Então, Mama Hannah já falou. Toma notas. Então, o título de hoje é Fundamentados. Abra suas Bíblias comigo no livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Vamos entrar na palavra hoje. Hebreus 2. E vamos começar no primeiro versículo. E eu gosto muito desse versículo. Inclusive, eu trouxe com 4 diferentes traduções, porque eu queria enfatizar o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Hebreus 2:1, já chegaram lá? Diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não desviarmos delas. Uau! O autor, em poucas palavras, que não sabemos quem é o autor de Hebreus, eu tenho umas ideias, mas só Jesus vai nos revelar quando chegarmos no céu. Mas o autor de Hebreus, ele está, ou ela está, aí já foi uma dica, mas enfim, continuamos. O autor de Hebreus está dizendo que tem algo que a gente precisa prestar atenção, ou algo que precisa pegar o nosso foco para que eu não me desvie ao longo da minha caminhada com Cristo. Ou seja, existe um alvo. Existe um lugar para olhar, para focar os meus olhos. Porque se eu não fizer, o que ele diz? Eu vou me desviar. Eu vou me perder. Eu vou perder o meu caminho. Outra tradução diz assim: por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Mais uma tradução diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência às palavras que temos ouvido. E mais uma tradução, King James: convém nos atentar com a maior zelosa atenção as palavras que temos ouvido. Agora, vamos esclarecer o que o autor está dizendo. Ele está dizendo, quanto mais você presta atenção à palavra, ok? Estamos falando da Bíblia. Mais firme a sua caminhada de fé será. Ele não diz, quanto mais filosofia você estuda, quanto mais palavra coach você recebe, quanto mais ideias humanizadas e humanísticas e ideias legais você ouve. Não.
o autor deixa muito claro o que é que devemos ouvir, o que é que devemos prestar atenção, ou prestar zelosa atenção. A palavra. A sua Bíblia é a maior ferramenta, ou vou colocar assim, a maior arma para a sua vida com Jesus. Não importa, tem livros maravilhosos e nós até vendemos alguns no nosso concierge para ser um suporte ao que a Bíblia já ensina. Tem pregadores maravilhosos no YouTube, no Spotify, inclusive os nossos ministérios têm todos os conteúdos lá, mas nada é igual ou tem igual valor ao que a Bíblia prega, aos ensinamentos e as palavras da própria palavra. Ou seja, a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Você precisa enraizar ou fundamentar a palavra de Deus no seu coração para não se desviar. Você poderia dizer, quanto mais você firma a palavra no seu coração, você não terá mais dúvidas. Muitas vezes passamos pela vida e principalmente nós que talvez somos novos na fé ou talvez voltando para o caminho da fé, muitas vezes lutamos com questões de dúvida e fé. Enfrentamos alguma situação, enfrentamos alguma batalha, enfrentamos alguma perseguição e o que acontece imediatamente no coração do homem? Ou ela vai se apegar à fé ou ela vai entrar na área de dúvida. E a palavra diz, se você firmar a palavra no coração, não haverá espaço para dúvidas. Não haverá espaço para questionamentos, para, mas e agora, Deus? Não. Quanto mais você tem enraizado a palavra de Deus no seu coração, menos você vai ser abalado nas circunstâncias. Pega isso, porque isso vai liberar, vai ajudar e vai empoderar muitos de vocês. Porque eu tenho uma boa notícia para vocês. Ninguém é isento de problemas. Você diz, como que isso é uma boa notícia? Calma, vou te explicar. Mas pega isso, ninguém é isento de batalhas. Ninguém aqui é isento dos problemas da vida. De fato, são garantidas. Se alguém vive esta vida sem nenhum problema, nenhuma falta de dinheiro, nenhum problema relacional, seu casamento perfeito, filhos perfeitos, trabalho, nunca tem problema. Se você vive desse jeito, por favor, fala comigo depois do culto, que eu quero saber o seu segredo. Mas eu acho, se a gente for honesto, que todos nós enfrentamos problemas. Tem estações, tem momentos, mas todos enfrentamos. E a pergunta que precisamos fazer não é se você vai enfrentar problemas, porque isso já é garantia. Você vai, eu vou. A pergunta aqui é como você enfrenta esses problemas. Porque o como vai determinar se você sai do problema em vitória ou em derrota. E eu não sei você, amado, mas eu quero enfrentar as minhas batalhas e sair das batalhas em vitória todas as vezes. Todas as vezes. Agora, religiosos vão ouvir isso e dizer, mas na soberania de Deus, como é que você poderia saber que saiu vitoriosa todas as vezes? Talvez algumas das vezes é para ter derrota. Talvez você vai, ficar doente e não se recuperar. Ou talvez coisas acontecem porque Deus quis que acontecesse. Peraí, gente. Isso não concorda com o Deus que eu conheço da palavra. Talvez concorda com Deus de filosofia. Talvez concorda com Deus de umas teologias esquisitas por aí, mas não concorda com Deus da palavra. Então, mais uma vez, você conhecerá a Deus através da sua palavra. Quem não conhece Deus pela palavra vive em ignorância de quem Ele verdadeiramente é. Vive em ignorância de qual é o desejo dEle para a sua vida. Mas quando você conhece a palavra, você terá certeza de qual é a vontade de Deus
para você naquela situação. Então, quando você enfrenta a situação, independente do que for, a palavra de Deus vai te confirmar qual é o desejo de Deus para você naquele lugar. Então você vai poder se apegar a essas palavras, ser uma âncora para sua alma e atravessar a tormenta em vitória. Aleluia! Amados, eu estou pregando para te ajudar. Alguns de vocês irão ter vitória, respostas e liberdade quando tomar posse desse princípio. Porque é a verdade que te liberta. O que é a verdade? A palavra. A Bíblia. Esta é a verdade. Agora, ao longo dos meus muitos anos como crente, não apenas no ministério, mas como crente, eu tenho visto uma e outra vez 3 diferentes tipos de pessoas quando se trata de como elas enfrentam uma batalha. Eu vou explicar cada um e eu quero que você se identifique aqui. Qual sou eu? Primeiro, quando vem batalhas, e quando eu digo batalha, gente, entenda, estou falando de problema na vida, situação, dificuldade, o que for. Mas eu vou chamar de batalha. A primeira pessoa, quando surge a batalha, ela é absolutamente ignorante. Então, toda batalha absolutamente derruba essa pessoa. Ela sempre está derrubada no chão. Sem vitória, sem fé, sem alegria. Vive deprimido, vive ansioso. Porque parece que os problemas só atropelam essa pessoa. E ela é ignorante. E por ser ignorante, é atropelada pelos problemas. Eu oro que não tem ninguém aqui assim. Segundo tipo de pessoa. É a pessoa que sabe que os problemas vão vir. Meio que se prepara, mas não tem nenhuma arma para se defender. Então, quando os problemas vêm, elas meio que recebem os açoites, mas não fazem nada ao respeito. Só aceitam. Estão comigo? Sabem que as batalhas existem, mas acham que o seu trabalho é de só suportar a batalha. Só sofrer na batalha. Então parece que essas pessoas nunca têm vitória. Essas pessoas estão sempre na batalha. Sempre batalhando. Sempre lutando. Sempre na dificuldade. Estão comigo? Não cutuca seu vizinho, tá? Isso é entre você e Deus. E o terceiro tipo de pessoa é os que conhecem que a batalha vai vir e por saber que a batalha está vindo, se preparam de antemão. Então, quando a batalha chega, eles já entram com mentalidade de vitorioso, passam pela batalha com mentalidade de vitorioso e saem do outro lado vitoriosos. Amém, gente? Agora, eu oro, imagino que todos nós queremos ser esse terceiro tipo de pessoa. Ou você quer sofrer, quer só viver sofrendo, quer viver na batalha. Ou quer ser derrubado e atropelado pelos problemas sempre. Eu acho que não. Eu acho que não. Agora, pega isso. Enquanto eu estudava para isso, eu encontrei um estudo online de um grupo de psicólogos e sociólogos que fizeram um estudo. Eu vou ler para vocês. Interessante o que eles encontraram nesse estudo. Vou ler para vocês. Um estudo recente, coautorado por uma equipe de pesquisa norte-americana e norueguesa, estudou prospectivamente 396 soldados do exército norueguês que foram enviados ao Afeganistão em 2012. A equipe entrevistou esses indivíduos em diversos momentos, antes e depois, monitoreando sua saúde psicológica por 2 anos após o retorno ao país. O objetivo era para explorar por que alguns veteranos desenvolvem sintomas de longo prazo de transtorno de estresse pós-traumático após essas experiências de combate, enquanto outros parecem responder com maior resiliência. A descoberta central foi simples, mas significativa. Presta atenção. Soldados que esperavam enfrentar combate
e valorizavam essas eventualidades de forma positiva, eram significativamente menos propensos a desenvolver sintomas de TPT se fossem expostos ao combate. Interessante, ou seja, o soldado que esperava lutar, sabia que estava chegando, tinha menos chance de desenvolver TPT no final, depois de voltar para casa. Vou continuar lendo. Após o estudo, introduziu o conceito de expectativa positiva, né? O que os homens chamam de... Nós, na igreja, temos outras frases, mas para descrever esse efeito. A expectativa positiva é um recurso psicológico composto pelo que os indivíduos antecipam que encontrarão e pela valência que atribuem à experiência de tais encontros. No contexto do estudo, a valência do combate referia-se a como um soldado encarava a perspectiva de se envolver diretamente na guerra. 2 soldados podem acabar no mesmo tiroteio. Pega isso, gente. Mas enquanto um pode pensar, foi para isso que treinei. O outro pode responder, não me alistei para isso. Obrigada. Gente, pega isso. Essa diferença mostra o resultado psicológico muito diferente após essas experiências. Para muitos soldados profissionais, pega isso. Um cenário de combate não é apenas algo para sobreviver, mas algo para dominar com competência e propósito. Nesse sentido, para um soldado estar em combate, pode ser comparado a um bombeiro correndo para prédio em chamas ou a cirurgião em trauma trabalhando em uma emergência crítica. É perigoso e adverso, sim, mas também é exatamente para isso que eles foram treinados. Vamos, igreja. Isso é uma palavra para você, porque eu estou te garantindo, segunda-feira vai chegar. E terça-feira vai chegar. E quarta-feira vai chegar. E para quem enfrenta as batalhas, mas por que Deus? E de onde veio isso? Mas como que eu vou lidar? Amém. Eu tenho a palavra para isso. Eu tenho as escrituras para isso. Eu tenho o poder do Espírito para isso. Eu vou poder vencer cada batalha sem faltas. Aleluia. E você precisa, então, se armar com a palavra de Deus. E não apenas se armar ou colocar a armadura. Mas se você estudar com mais profundidade Efésios capítulo 6, onde fala da armadura de Deus, e fala do capacete, da couraça, do cinto, dos sapatos, do escudo. Todas essas peças são de defesa, sem o N. Defesa. Todas essas peças são para se defender, para se proteger. Mas no final, o apóstolo Paulo foi específico. Versículo 17 do Efésios 6, ele diz: e também empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro, de todas essas peças, existe um que é para ataque. Crente não foi chamado a só receber. Crente foi chamado a atacar. Religiosidade vai dizer, não pode atacar, só recebe. É vontade de Deus. É a soberania de quem é você para lutar contra Deus. Mas o apóstolo Paulo disse que na armadura de Deus existe uma espada. E eu não sei se você já viu como que espada se usa, mas espada se usa para atacar. Para dizer até aqui e não mais. Atrás. É ataque. E ele foi específico. O que é essa espada? É a palavra de Deus. Ou seja, você com a palavra de Deus enraizado no seu coração, prontamente na sua língua e na sua boca, serve como uma espada para atacar em qualquer situação que você enfrenta. Que também significa, pega isso vai liberar alguns de vocês. Que significa que 2 podem entrar no mesmo tiroteio,
Mas quem só usa a palavra para defesa vai talvez sair um pouco mais machucado do que o soldado que usou a sua espada para ataque. Estão comigo, gente? Quem usa a palavra de Deus para se posicionar em contra das situações que a vida certamente vai trazer, você sairá em vitória. Você sairá mais forte. Deus te deu uma arma para ataque. E você não poderá atacar com aquilo que não está firmado e fundamentado e enraizado no seu espírito. Ou seja, é requerido que o crente tome tempo lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Oração é bom, é maravilhoso, mas não deve ser mais do que o tempo na palavra. Orações sem a palavra não vão produzir fruto. Oração e oração e oração, sem ter um fundamento da palavra, não vão te dar vitória. Você precisa ter a palavra ainda mais enraizado em você. Por quê? Porque quando uma situação vem, quando uma batalha surge, o que acontece? Qual vai ser a primeira reação? A palavra. Eu começo a me sentir um pouco mal, um gripezinho está chegando. Não, mas pelas suas pisaduras eu sou curada. Imediatamente, versículos voltam para sua memória. A palavra diz que o Espírito de Deus foi enviado para nos lembrar das palavras de Deus. Então, o Espírito de Deus trabalha para te ajudar que nos momentos de adversidade, Ele te lembra de versículos específicos. E esses versículos vão se tornar uma âncora para a sua alma. Você vai se apegar a essas palavras e dizer, pelas suas pisaduras eu sou curada. Pelas suas pisaduras eu sou curada. Pelas suas pisaduras eu sou curada. E ela serve como um fundamento para a sua vida. Aleluia! Se não temos a palavra de Deus enraizada em nosso coração, tudo que a gente faz, vou dizer até religiosamente, é manipulada e acaba não tendo poder. Vou explicar o que quero dizer com isso. Pega isso. Oração sem a palavra são apenas palavras ocas. Orando sem a palavra de Deus é apenas só flutua no ar, não faz nada. Não tem poder, não fará nada para você. Não mudará a sua situação. Você talvez vai se sentir piedoso, porque estou orando. Mas se as minhas orações não são carregadas com aquilo que concorda com a palavra de Deus, não vai fazer nada para a minha situação. Ou pega isso, milagres sem a palavra é feitiçaria. Profecia sem a palavra é adivinhação. Pregação sem a palavra é palestra coach. Fé sem a palavra é positivismo. Louvor sem a palavra é performance. Igreja sem a palavra é seita. Entenda, o seu inimigo. E muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Inimigo? Eu não tenho inimigo. Você tem um inimigo. A palavra é muito clara. Você tem um inimigo que deseja te matar, deseja roubar de você, deseja destruir a sua vida. Ele não quer que você tenha a palavra de Deus em sua boca. E ele vai trabalhar para roubar a palavra da sua vida. Porque ele sabe que crente sem a palavra é inútil. Vou repetir que essa foi duro. Crente sem a palavra é absolutamente inútil. Não terá autoridade, não terá vitória, não será bom testemunho para os irmãos, não irá acrescentar para a igreja local, não irá avançar na vida, será sempre a vítima. E eu estou dizendo para vocês, amados, Deus não te chamou para viver vida de vítima, Ele te chamou para viver vida de vitorioso em Cristo. Aleluia! Mas agora pega isso. Palavra sem revelação é apenas rotina.
O que significa isso? Significa que a palavra de Deus precisa ser revelada para você. Quando nós dizemos revelada, Efésios tem um versículo que explica isso muito bem. Eu amo esse versículo. Em Efésios capítulos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo faz algumas orações. E nelas ele fala assim: que o seu coração seja iluminado, que seus olhos sejam abertos. Ele não estava falando de uma cegueira natural. Ele estava falando de uma cegueira espiritual. Uma escuridão espiritual. Onde antes eu não conseguia enxergar ou entender certas coisas, mas quando a palavra veio, ela trouxe uma revelação, um abrir dos olhos, uma iluminação para meu espírito. Uau! Quando você entrou em salvação, foi por causa de uma revelação. Você estava na escuridão, você estava em pecado, você estava longe, mas quando alguém te pregou que existe um Deus que te ama e um Jesus que morreu por você e Ele deseja relacionamento real e íntimo e verdadeiro contigo, essa pregação das boas novas trouxe revelação. What? Um Deus me ama? Posso ser livre do peso de condenação e culpa dos meus pecados? Posso viver em relacionamento com Deus do universo? Isso foi uma revelação. Isso foi uma iluminação, um abrir dos olhos. Essa foi a sua primeira revelação. Mas tem muitos outros. A palavra de Deus está cheia de revelação para qualquer um que se aproxima a ela com fome e sede para receber. Então, o que você pode fazer? Ao invés de fazer que palavras bíblicas tornem sua rotina, obrigada, Jesus, porque te amo. Obrigada, Pai, porque você é bom. Nananana. Religiosidade é rotina. Relacionamento é revelação. Então, você pode perguntar, então, como? Como que eu evito rotina e como que eu posso me manter em revelação? Quero te encorajar. Quando você senta para estudar a sua Bíblia, para ler a sua Bíblia, primeiramente, se você é novo convertido, quero te encorajar a começar no Novo Testamento. Começa no livro de João, é um evangelho maravilhoso, ou no livro de Efésios, que já citei várias vezes aqui. Mas quando você se aproxima a palavra para receber de Deus, faça uma oração simples antes. Senhor, eu venho a tua palavra para receber. Espírito Santo traz revelação para mim. Abra os meus olhos espirituais. Traz uma iluminação para o meu espírito, para que eu possa enxergar teu coração e tua vontade, para que eu possa sair desse momento edificado, consolado, encorajado. E sabe, o batismo do Espírito Santo ajuda imensamente nesses momentos. Eu já conversei com muitas pessoas, crentes que amam Jesus, mas nunca foram batizados no Espírito Santo. E quando eles vêm até mim e dizem, apóstolo, eu queria um gabinete com você, queria conversar. E aí a gente senta, conversa e eles dizem, eu sinto que eu leio a minha Bíblia, mas eu não entendo muito bem o que estou lendo. Eu já li várias vezes e parece seco para mim, parece um pouco vazio para mim. Eu amo Jesus, mas eu não entendo como eu posso receber a palavra do jeito que talvez vejo você, os outros líderes recebendo. E imediatamente líderes, pastores pegam isso. O Espírito Santo me fala, essa pessoa não é batizada no Espírito Santo. Então a minha pergunta imediata é, você já foi batizado no Espírito Santo? Deseja receber o batismo no Espírito? Às vezes eles não sabem o que é, então eu tomo um pouco de tempo para explicar. Às vezes eles dizem, mas já oraram para mim, mas eu nunca de fato fluí em oração em línguas. Então eu ensino um pouco, explico para eles que é para todos e tomamos um tempo para orar. E certamente, todas as vezes, eles são batizados no Espírito, voltam para suas casas e daqui a pouco eles dizem, apóstola, quando eu sentei para ler a minha Bíblia, era como se as palavras estavam ressaltando das pessoas, tipo, uau, como se eu nunca tivesse lido esse versículo, mas eu sei que eu já li milhares de vezes antes. Eu falei, esse é o trabalho do Espírito Santo na vida do crente. Para trazer verdade e iluminação das palavras de Deus para nosso espírito. Amém, amados? Ok. Ok. Sempre preciso verificar, tá tudo bem? Quer acrescentar alguma coisa? Amém?
Mas palavra com revelação é o que traz liberdade. É o que vira essa âncora para as nossas almas. É o que nos ajuda a vencer todas as vezes. E como eu falei no início, quando eu tenho a palavra enraizada no meu espírito, é nesses momentos que as dúvidas desaparecem. Crentes com muitas dúvidas, líderes, mais uma vez, pega isso vai te ajudar nos gabinetes, pastores. Líderes, crentes com muitas dúvidas da palavra ou da vontade de Deus ou de certos princípios bíblicos, eu te garanto, não tem fundamento bíblico, não tem tempo de estudo bíblico verdadeiro, ou talvez não foram batizados no Espírito Santo, então é difícil, ou tem talvez um bloqueio, porque a operação do Espírito é para trazer iluminação às verdades da palavra. Porque quando eu estou firmada na palavra, elimina dúvidas. Elimina quando surgem situações, sempre acontece a pessoa, mas e se Deus não fizer? E se não acontece do jeito que eu queria? E se Deus não responder? E se isso? E se o outro? E aí palavra fundamentada elimina o e se de todas as situações. Pega isso. Igreja, se você ainda lida com e se, te encorajo a voltar para a palavra. Volta para a palavra até que o e se desaparece. Vá para a palavra tanto que você tem mais firmado em você. Ele levou as minhas doenças, Ele levou as minhas enfermidades, Ele providenciou todas as minhas necessidades. Eu estou acima e não para baixo, eu estou avançando e não retrocedendo. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Que essas palavras sejam mais altas na sua mente, na sua alma, do que o e se da falha, ou fracasso, ou derrota. Aleluia, aleluia. Eu me recuso a pensar os pensamentos do diabo. Não empreste a sua alma para o diabo. Porque quando batalhas surgem, é quando o diabo ama falar. Ele fala muito. Ele tem boca grande. Surgem as situações. Recentemente, vou contar para vocês. Recentemente, a minha mãe ficou muito doente. Ficou doente uns 2 meses. Muito, muito ruim. E fizeram todos os testes, todos os exames. E os médicos vieram falar, estamos vendo que talvez é um rheumatoid arthritis. Algum médico me ajuda aqui. Como que fala rheumatoid arthritis? Artrite reumatoide. Não sei como traduzir isso. Mas é uma coisa dos articulações, que basicamente cronicamente você vai estar com dor e sei lá. E o minuto que a gente ouviu isso, como filha, claro, eu não quero ver a minha mãe passando dor ou problemas. Imediatamente o inimigo começa. Você vai perder a sua mãe. Ela não vai viver muito mais tempo. Você vai ter que estar mais com ela. Viaja para estar mais com ela. E as mentiras surgem. E as emoções são reais, gente. Por favor, não mal entenda. Fé, de nenhum jeito, nega que emoções existem. Deus nos deu emoções. Mas as minhas emoções não vão me governar. Mas o diabo entra com os pensamentos. Você vai perder a sua mãe. Isso vai sair com o pior diagnóstico. Vai dar ruim. Vai dar... E eu tinha uma escolha nesses momentos. Porque os pensamentos vieram. E eu posso escolher ouvir e aceitar os pensamentos do diabo. Ou eu posso voltar para a verdade que eu conheço, que é a palavra de Deus. E eu posso dizer, cala a boca, diabo. A palavra de Deus diz que a minha mãe vai viver todos os dias da sua vida. A palavra de Deus diz que quem serve o Senhor viverá uma longa vida. A palavra de Deus diz que somos mais que vencedores. A palavra diz que Ele enviou sua palavra e os curou. E eu me lembro perfeitamente, eu estava correndo, que eu comecei a correr esse ano. Estava correndo
E aí os pensamentos estavam chegando, e chorando enquanto corria, mas... E aí eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar as mentiras do diabo. Eu não vou aceitar o diagnóstico do homem. Obrigada, médico. Obrigada, remédios. Obrigada, testes. Mas eu vou me firmar e me fundamentar. E eu vou voltar para o que a palavra diz. Então, quando corria, eu começava a declarar versículos. Mas, gente, você não vai poder declarar versículos se não tomou tempo antes da palavra. De onde você vai puxar nesses momentos? E você não sabe quando que vão vir os problemas para meio que se preparar. Amanhã, às 3 horas, vai chegar outra batalha. Então, toma o dia hoje para se preparar. Você não vai saber quando vai chegar. Então, preciso estar preparado o tempo todo. O tempo todo, com a espada na mão. Com versículos prontos, a palavra cheia no meu coração. Então, quando corria, o Espírito Santo ia trazendo os versículos. E ia confessando. E confessando. E quanto mais eu corria agora com raiva do diabo. Correndo, declarando versículo. Fica com raiva do diabo. Pode ficar com raiva do diabo, tá, gente? Raiva do diabo é aceitável no cristianismo. Vamos fechar aqui. Glória a Deus, posso dizer que minha mãe está melhorando com cada dia. Ela está cada dia mais forte, saudável. Em nome de Jesus, não tem esse rheumatoid arthritis, não sei como falar em português. Não vai viver com dor, não vai se encurvar, não vai ficar... Não! A minha mãe, um dia ela vai vir para o Pinheiros, vocês vão amar a minha mãe. Ela é muito excêntrica, gente. A minha mãe é muito excêntrica. Então ela é super Pinheiros, mas... sério. Mas, o que eu ia falar? A minha mãe, ela sempre, desde que eu sou pequena, eu me lembro, ela é uma super crente. E eu me lembro, desde que eu era pequena, ela falava, eu vou viver até os 100. Ela falava assim, aleatoriamente, eu vou viver até os 100. Não sei seu pai, mas eu vou viver até os 100. Meu pai não tinha essa declaração, mas a minha mãe sempre falava, eu vou viver até os 100. Eu vou viver até os 100. Então, quando veio essa situação, e ela também, né, as emoções, talvez o medo surge, e eu lembrei para ela, mãe, você falou que você vai viver até os 100, porque a palavra de Deus promete até 120 anos, e você disse que queria até 100? E ela, verdade, e a gente ia se encorajando. Mas só um exemplo, porque amanhã vai vir. E não que eu estou declarando problemas sobre você em nome de Jesus. Mas eu estou te dando as armas necessárias para poder enfrentar qualquer coisa, seja grande, seja pequeno, gente. Isso se aplica para os mais mínimos problemas, os mais mínimos situações. Outro dia, acabei uma corrida, fui comprar uma água de coco, o meu cartão não estava passando, eu não tinha dinheiro. Ai, Jesus, me ajuda. Não porque não estava com dinheiro, mas o cartão não estava dando problema na máquina. Calma, gente, não, vai dar certo. A água de coco da pastora, não, calma. Mas estava dando problema na máquina, não estava passando, e eu estava morrendo, que tinha acabado de correr 10 quilômetros, e eu precisava do meu água de coco. E não estava passando, não estava com dinheiro. E, ai, Jesus, o que eu vou fazer? Fazendo uma mini oração nesse milissegundo ali. E aí o vendedor vira para mim e fala, tranquilo, toma. Tipo, acho que ele estava com compaixão de mim. Tipo, ai, tadinha, essa menina precisa desse água de coco. Ele me deu, ele falou, toma, depois você volta e me paga. Gente, no Rio, isso nunca acontece. Ninguém te dá nada de graça. Aí eu, obrigado, quase queria chorar na hora. Mas em um pequeno momento, Deus supriu para mim. Aí eu voltei pro meu carro, graças a Deus tinha alguns reais, eu voltei, paguei ele, deu certo. E ele, ai, obrigado. Mas, gente, mais uma vez, situações pequenas ou situações grandes, Deus responde, Deus ouve. A palavra de fato diz que Ele está sempre com o ouvido aberto para aqueles que clamam através da sua palavra. Ele ouve para ouvir a sua palavra declarada do seu povo. Amém, gente?